Meus amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus estejam sendo derramadas sobre a sua vida, como também da vida da sua família nessa noite. Nós estamos dando início a mais um culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Na realidade, hoje é o terceiro domingo do mês, onde normalmente nós estaremos aqui reunidos em um culto que nós denominamos nosso culto de missões. Mas eu creio que Deus ainda há de proporcionar outras oportunidades de nós estarmos de forma presencial aqui no nosso templo, louvando, exaltando e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a esse culto e para isso eu gostaria que você pudesse estar orando comigo nessa noite. E nessa oração nós vamos incluir a vida do nosso pastor Gomes Silva, que encontra-se internado com problemas, relacionados à Covid-19. Nós estaremos orando pela vida do servo de Deus, apresentando a vida dele essa noite diante do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome. Nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que temos de estarmos, Senhor, louvando, exaltando, glorificando o Teu santo e majestoso nome, Senhor. Ó Deus, toma nossas vidas diante de Ti nessa noite. Seja, meu Deus, com cada um de nós que aqui estamos. Eu Te apresento a vida do Teu filho, o pastor Jorge, que estará ministrando a palavra nessa noite. Eu Te apresento a vida do nosso irmão Vando, que estará louvando ao Teu nome também nessa noite. Toma-os em Tuas mãos, capacita-os nessa noite para a glória e louvor do Teu santo nome. Eu apresento também, Senhor, em especial, a vida do Teu filho, do Teu servo, o pastor Gomes Silva, em Tuas mãos. Toma, meu Deus, Gomes em Tuas mãos, Pai. A minha oração é que a Tua vontade se cumpra sobre a vida dele. E, ó Deus, Tu possa, nesse exato momento, visitá-lo, fortalecê-lo, curá-lo para o louvor da Tua glória, que Tu esteja, Senhor, derramando da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre a vida dos Teus filhos. Ó Deus, nós também queremos Te apresentar nessa noite a vida dos missionários que estão no campo, ó Deus, pregando a Tua santa palavra, discipulando vidas, orando por pessoas que precisam desesperadamente do Evangelho. Nós apresentamos essas pessoas, esses missionários em Tuas mãos. E a nossa oração, Senhor, é que a Tua graça também esteja sendo derramada de uma forma tão grandiosa sobre a vida deles, que eles não sintam, Pai, falta de absolutamente nada, mas que possam, na realidade, descansarem, regozijarem-se em Ti, Senhor. Essa é a nossa oração. Também clamo pelas famílias, ó Deus, que congregam aqui nesse lugar conosco. Toma, meu Deus, cada família em Tuas mãos. Ó Deus, visita cada um. Evidentemente eu não sei quais são as dificuldades que todas estão vivenciando no dia de hoje, mas Tu as conheces. Então eu apresento, Pai, cada membro, cada congregado, ó Deus, que tem participado da comunhão juntamente conosco aqui nesse lugar. Que o Senhor possa, na pessoa de Jesus Cristo, suprir todas as suas necessidades. Abençoa o nosso país, Deus. Derrama graça sobre o nosso país. Ó Deus, volta Tuas mãos para a humanidade. Só o Senhor, só Tu, ó Deus, pode trazer paz, pode trazer, Pai, estabilidade sobre todas as áreas da humanidade. E nessa noite, como igreja do Senhor, nós Te pedimos, Deus, o Teu agir soberano, sobrenatural, sobre a terra, e que nós possamos, meu Deus, voltarmos a uma normalidade. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, pois Ele vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar brevemente um texto ao seu coração.
Encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, a partir do verso de número 23. Mateus 8, 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Me salta aos olhos o fato de seguir a Jesus, muitas vezes, não nos isenta das tempestades da vida. Pelo contrário, é interessante a gente perceber que aqui os discípulos não estavam seguindo o diabo, eles estavam seguindo a Cristo. E isso fez com que eles fossem para o epicentro de uma tempestade. Então essa primeira verdade salta aos meus olhos. Qual? Saber que seguir a Cristo, ser discípulo dele, muitas vezes, ao invés de nos livrar de determinadas tempestades, pelo contrário, nos leva exatamente para o epicentro delas. Há uma outra verdade que eu gostaria de compartilhar com você no verso número 24. Quando a palavra de Deus diz o seguinte: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Interessante, meus irmãos, no verso 24, que o barco dos discípulos estava sendo varrido por uma grande tempestade. Assim também como eu creio todos nós estamos com o barco da nossa vida sendo varrido por uma tremenda tempestade. Mas há algumas lições que as tempestades deixam nas nossas vidas. Ou melhor, há algumas lições sobre as tempestades que assolam as nossas vidas. Primeira verdade: as tempestades que nos assolam são inevitáveis. Há tempestades, irmãos, que nós temos que passar. E mais, outra coisa salta aos meus olhos aqui. Pelo fato delas serem inevitáveis, nós chegamos à seguinte conclusão: a vida aqui na terra não é indolor. Há uma outra lição sobre as tempestades que nos assolam. Elas são inesperadas. Elas não mandam e-mail, elas não mandam WhatsApp, elas não avisam com antecedência que estão chegando. Mas há uma outra verdade sobre as lições, ou lições sobre as tempestades que nos assolam, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Elas são, na maioria das vezes, inadministráveis. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que elas fogem do nosso controle. Elas são muitas vezes maiores do que nós. Agora, a quarta lição que eu gostaria de compartilhar com você, acerca das tempestades que nos assolam, é para mim a mais importante. Ou seja, as tempestades que nos assolam, elas são nossas professoras, elas são pedagógicas. É verdade que ela nos fere, que ela nos atormenta, mas no fim, na realidade, ela nos ensina. Ela nos exorta, ela nos fortalece. Então, deixe-me lhe dizer aqui uma verdade muito breve, aqui com base nesse verso 24. A Bíblia diz no verso 24 que Jesus, apesar da tempestade que seus discípulos estavam passando, Jesus conseguia dormir. E eu fico pensando, como conciliar o cuidado ou o amor de Deus para conosco, quando Ele vê ou sabe que nós estamos em uma tempestade e aparentemente Ele está se comportando de uma forma inerte. Parece-me, né, ou parece-nos que muitas vezes Jesus não está nem aí para o que nós estamos passando. Mas é puro engano. Porque no verso 25 a Bíblia diz: Mas os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Não é pecado você dizer a Deus que está doendo. Não é pecado você dizer a Deus que está com medo. Não é pecado você dizer a Deus que está perturbado. Não é pecado. Interessante que aqui no verso 25 a Bíblia diz que os discípulos vieram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, perecemos-nos. E é como se tivesse duas vozes dentro de nós. A fé grita: Senhor, salva-nos. Mas o medo grita: perecemos. Vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Quando o medo lhe assolar, quando a fé pequena estiver dentro de você, faça o que o salmista nos exorta no Salmo 50, verso 15, que diz o seguinte: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Clame que Deus escuta.
E rapidamente aqui o verso 26, a Bíblia diz que perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e fez-se grande bonança. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Quando é que nós somos tratados como pessoas tímidas, de uma fé pequena? Talvez uma das razões pelas quais Jesus tratou seus discípulos assim, é pelo fato deles estarem pensando, como talvez eu ou você, que as tempestades que nos assolam são maiores do que o Deus que nós servimos. E elas não são. As tempestades que nos assolam, irmãos, as piores tempestades que nos assolam, não estão ao nosso derredor. Muitas vezes estão dentro de nós, destruindo nossa fé, destruindo nossa perseverança, destruindo nossa oração, destruindo nossa capacidade de pensar sobre as coisas do céu. E por essa razão eu creio que primeiro Jesus falou com os discípulos, para depois, finalmente, falar com o mar e falar com o vento. Eu creio numa coisa aqui nessa noite, e tenho crido, durante essa situação adversa que temos vivenciado, que Deus tem algo a falar com a igreja, nessa pandemia, nessa tempestade, para depois falar com a pandemia. Porque as tempestades da vida, né, os mares revoltos da vida, os ventos rebeldes da vida, como essa pandemia, pode não nos escutar, pode não ser submisso a mim e a você, mas com certeza ela é submissa ao Senhor do universo que você serve. E finalizando aqui nessa noite, essa breve meditação, o verso 27 diz: e maravilharam-se os homens dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Se alguém perguntasse a você hoje à noite ou outro dia: quem é Jesus para você? Que espécie de Deus chamado Cristo você serve, que está num barco e parece que você está numa situação adversa dessa e parece que ele não está nem vendo? O que você responderia acerca de quem é Jesus? Você deveria responder para essa pessoa o seguinte: ele é aquele que traçou um plano perfeito juntamente com o Espírito Santo de Deus e vitorioso esse plano para a minha salvação. Esse é Jesus. É aquele que fez todas as coisas e nele, na pessoa de Jesus Cristo, tudo subsiste. Quem é Jesus? Ele é a semente da mulher que esmagou a semente da serpente. Quem é esse Jesus? Ele é aquele cujo cordeiro da Páscoa era apenas o símbolo. Quem é Jesus? É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quem é Jesus? Ele é o grande Deus e Salvador. Louvado seja o nome do nosso Deus, que deu a vida por mim e por você para nos salvar. Por essa razão, nós podemos dizer, nós descansamos diante ou dentro dessa pandemia. Que Deus seja glorificado em nossas vidas, para a glória do nome dEle. Essa é a nossa oração. Amém? Nós estaremos louvando 2 cânticos nessa noite com o nosso irmão Vando. Gostaria apenas de lembrá-los que nós estamos hoje, naquilo que seria nosso culto de missões. E se você ainda não fez o depósito da sua oferta missionária, pode fazer o depósito na conta da nossa igreja, que nós temos disponibilizado para isso, tá certo? Como também seu dízimo, sua oferta. Certamente o número da conta está aparecendo aí nos comentários. E que Deus possa ser glorificado sempre na vida de vocês. Após os 2 louvores que nosso irmão Vando estará ministrando ao Senhor nessa noite, o pastor Jorge está com a oportunidade de ministrar a palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Eu vou declarar tua santidade e proclamar teu santo nome, te exaltar com meu louvor, querido Senhor. Eu vou declarar tua santidade
e proclamar teu santo nome, te exaltar com meu louvor. Querido Senhor, pois não há outro Deus além de ti, não há, pois não há outro Senhor além de ti, não há, pois não há outro Deus além de ti, não há, pois não há outro Senhor além de ti, não há. Santo, 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 santo é o Senhor. 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 Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar os meus pés, não dormirá quem te guarda. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Boa noite, meus irmãos. Estamos muito felizes de estar aqui novamente, podendo transmitir a palavra do Senhor ao coração de cada um dos irmãos. E nessa noite, a nossa meditação será no Salmo 64. Então, peço que você abra a sua Bíblia no Salmo 64. Vamos fazer a leitura juntos desses 10 versículos, e logo em seguida estaremos meditando nesse texto das Sagradas Escrituras.
Diz o Salmo 64: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam insecretamente e armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos, de sartes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão, e anunciarão as obras do Senhor, e entenderão o que Ele faz. O justo se alegra no Senhor, e nele confia. Os retos de coração, todos se gloriam. Minha oração nessa noite é que possamos enxergar como Davi enxergou a confiança no Senhor, na proteção do Senhor em meio a perseguições, aflições, em meio ao ataque dos seus inimigos. Mas em momento algum ele tramou contra eles, mas confiou no Deus da sua salvação. Esse Salmo de Davi é mais um episódio, é mais uma porção das Escrituras que nos mostra que a vida de Davi foi cheia de conflitos. E poucas vezes ele vai terminar um salmo sem mencionar os seus inimigos. Esse lamento do Salmo 64 começa falando sobre a hostilidade e a injustiça dos ataques desses inimigos. Ou seja, não é um ataque a alguém que mereceu ser atacado, mas é um ataque hostil e injusto. Davi ora e expressa a sua confiança de que Deus vai lutar contra esses inimigos em seu favor. E nos primeiros 2 versículos, nós vamos perceber essa oração inicial de Davi, pedindo que Deus lhe ouça nas suas perplexidades. Versículo 1: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Quando ele cita perplexidades, o que ele está querendo dizer com isso? Me ouve, ó Deus, nos meus momentos de lamento, nos meus momentos de aflição, nos momentos em que eu estou perplexo e entristecido com o tamanho, o volume daquilo que sobrevém sobre mim, daquilo que está angustiando o meu coração, das perseguições, dos ataques que eu estou sofrendo. Os ímpios estão se voltando contra mim e eu fico perplexo e entristecido com tudo isso. Então, quando eu te oro entristecido, te peço, ouve a minha voz nesses momentos de perplexidade. E os ataques são tão numerosos que fazem ele temer pela sua própria vida. E ele diz: preserva minha vida do terror do inimigo. Quando ele cita terror, é medo do inimigo. As atitudes dos seus inimigos são tão hostis que fazem Davi temer pela sua vida e pedir: Senhor, livra-me, preserva a minha vida. Quando se é perseguido, quando se é caluniado, quando se é ameaçado por pessoas ou instituições, o sentimento natural do homem é ficar com medo, é temer pelo seu futuro e pelas consequências do momento pelo qual ele está passando. E assim, Davi, tendo isso em mente, vai implorar a Deus que o esconda da conspiração dos malfeitores. No versículo 2: esconde-me da conspiração dos malfeitores. O seu inimigo se mostra mau, poderoso, malicioso e experimentado. O inimigo de Davi não está fazendo isso pela primeira vez. Não é a primeira pessoa a quem ele ataca. Não é a primeira pessoa a quem ele busca tragar com as suas calúnias, com as suas difamações. Não é a primeira pessoa com a qual ele se mostra vil, hostil. E ele tem um certo poder. Ele tem poder de
inclusive instigar outros contra Davi. Porque a sua forma de atacar é deliberada, é astuciosa. Quando eu digo que a atitude do inimigo de Davi é deliberada, ele faz pela sua própria vontade. Às vezes recebemos determinados ataques, e a igreja do Senhor às vezes também recebe determinados ataques, que os reputa como sendo obra de Satanás. E eu não vou aqui tirar o peso das obras de Satanás sobre as nossas vidas e sobre a vida da igreja. De fato, ele se utiliza das fragilidades humanas para conseguir os seus intentos. E nesses intentos, ele age de uma forma muito cruel em determinadas situações. Porém, quando eu falo aqui que o inimigo de Davi ataca de forma deliberada, ele não precisa que o diabo tome a sua vida para fazer dele o que ele já tem no seu coração, ou seja, uma pessoa que é voltada para o mal, uma pessoa que é voltada para o pecado, que realmente tem a vontade de ir de encontro a outras pessoas, ao íntegro. Então, ele age de forma astuciosa, ou seja, ele age de uma forma a enredar Davi em determinadas situações que não há como Davi se livrar com facilidade. Sendo assim, há um perigo de que esses inimigos de Davi estejam instigando outras pessoas contra ele, ou seja, fazendo a cabeça de outras pessoas para dizer, de fato, Davi não é esse homem de Deus que a gente pensava que ele era. Mas também há outro perigo de que eles estejam semeando o mal no próprio Davi. Aqui são dois problemas que agravam a situação e que podem ser aplicados a nós, quando nós estivermos envolvidos em alguma coisa semelhante. A primeira coisa é a angústia da perseguição e da conspiração aumenta com a consciência de que a sua reputação está em jogo, de que o seu caráter está sendo questionado pelos seus acusadores e que eles estão fazendo a cabeça dos outros contra você. Enquanto você está na ignorância a respeito da situação, você se mantém até certo ponto calmo. Mas a angústia começa a tomar conta do seu coração, ela aumenta com a consciência de que de fato agora seu nome está em jogo. E não simplesmente o nome de Davi está em jogo quando os seus acusadores tomam o seu nome e jogam na sociedade como sendo um nome que não tem sido um exemplo de vida cristã. Não, é também o nome de Cristo que está em jogo, porque Davi é alguém que vive por Cristo, que vive para Cristo, é um representante de Cristo. Então, angústia é muito maior quando você sabe que os questionamentos a seu respeito colocam a sua reputação em jogo e que outras pessoas podem começar a pensar mal de você por conta dos seus acusadores. Isso, num segundo aspecto, um segundo problema, pode gerar dentro do seu coração um sentimento de revolta, um sentimento de revanchismo, querer dar o troco. E isso lhe impelia a fazer orações a Deus contra os seus malfeitores. E faltando-lhe a paciência em esperar o pagamento das suas obras por Deus, tramar o mal contra eles, querer fazer justiça com as próprias mãos, o que é extremamente prejudicial não só para a sua vida pessoal, mas também para a sua vida espiritual. Sendo assim, esse homem de Deus suplica para que Deus o guarde do tumulto dos que praticam a iniquidade. Assim fecha o segundo versículo. Nessa oração eu poderia ver algumas questões. Davi pedindo: Senhor, guarda-me de ser tentado. Ou seja, que pensamentos maus não passem pela minha cabeça. Eu estou nessa situação. Eu sei que muitas coisas podem ser contra mim nessa situação, mas guarda-me de ser tentado. Que os pensamentos maus não passem pela minha cabeça. Guarda-me do mal quando eu sou tentado. Ou seja, se os pensamentos surgirem, afasta-os de mim.
para que eu não venha a praticar o que é contrário à tua palavra e peque contra ti. Faça-me sair incólume disso tudo. Ou seja, que a minha alma siga confiante em ti, que aos que verdadeiramente sabem quem eu sou, que eles não duvidem da minha integridade, porque eu repouso na providência do Senhor em me livrar e retribuir aos meus adversários. Eu não vou fazer nada contra eles. Eu apenas vou pedir que o Senhor tome providência quanto a isso. Mas de mim mesmo nada farei. Então aqueles que já sabem quem eu sou continuarão sabendo. A minha atitude será a mesma de sempre. Se o Senhor ouvir a minha oração e me fizer sair incólume disso tudo. Enquanto isso, me deixa ficar em teu lugar secreto. Enquanto passo por essa aflição, deixa-me ficar recluso nos teus braços e ser guiado pelo teu Santo Espírito, que vai me orientar como eu devo proceder. Essa é a oração de Davi, nesse momento. E creia nisso, meu irmão. Quem tem fé em Deus, entrega as questões da sua vida em suas mãos, é consolado. Deus realmente preserva os que oram. Ele responderá às nossas petições e Ele julgará com equidade as nossas causas. O nosso inimigo é inimigo dele. Se estamos no Senhor e as línguas caluniosas nos afrontam, Deus não se agrada disso e toma as nossas dores. Ele já nos preservou. Ele já nos preservou e tem preservado dos ataques do maligno. Que eles insistem em nos querer fazer lembrar do velho homem e das suas práticas, lançando em nosso rosto os nossos erros, desejando imputar uma indignidade que já nos foi retirada pelo sangue de Cristo. Nós somos dele. Nós somos dele e ninguém nos arrebatará das suas mãos. Nós estamos protegidos. Independente do volume das acusações, independente do volume das inimizades, nós estamos protegidos em Deus. E a honra dele está empenhada. O nome do Senhor será glorificado tanto na sua ação em nosso favor, quanto em nossas ações em obediência a ele. Nos versículos 3 e 4, o que nós observamos? Os quais afiam a língua como espada e apontam, quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. Como espada, quais flechas, palavras amargas. Eles lançam essas palavras amargas e a Bíblia nos ensina constantemente que as palavras são poderosas e elas podem ser usadas tanto para o bem quanto para o mal. Veja um texto, Provérbios 25:15. A longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos. Isso seria para o bem. Mas para o mal, Provérbios 25:18, 3 versículos depois. Massa, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Só a título de informação, a massa, outrora, tratava-se de uma arma, parecida com um bastão ou enxada, com um pau de ferro, e uma cabeça grossa, ou de um garrote com a extremidade mais larga. Essa extremidade da massa era a parte mais pesada da arma, e aquela que iria infligir dano ao oponente. Com o tempo a massa foi evoluindo e a sua cabeça começou a incluir lâminas ou pontas de ferro, chumbo, bronze ou outros metais. Então imagine que o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo, que profere mentiras contra o seu próximo, é como esse instrumento, essa arma, cuja ponta mais grossa teria lâminas ou pontas de ferro, chumbo, bronze ou outros metais. As mentiras que são proferidas a nosso respeito são como um instrumento muito forte, muito pesado sobre a nossa cabeça. E de fato não dá para ficar da mesma forma depois que somos alvo de algo desse tipo. O uso intentado pelos malfeitores é sempre voltado para o mal. A palavra utilizada por eles é sempre para o mal.
invariavelmente nós percebemos que coisas más são feitas de modo escondido. É por isso que ele diz aqui no versículo 4, para as ocultas atingirem o íntegro. Eles lançam palavras amargas para que as ocultas atinjam o íntegro. O que é correto nós fazemos à luz do dia, na frente dos outros. Mas o que é de fato mal, o que é errado, geralmente a gente vê que as coisas são feitas às ocultas, escondido, de maneira mais sorrateira e abjeta possível, para atingir o que é íntegro. Contra os que são retos, os caluniadores disparam repentinamente essas palavras e não temem. Ou seja, eles sentem-se isentos de ser descobertos e contra-atacados. No versículo 5 ele diz, teimam no mau propósito, teimam em fazer, insistem nesse propósito ruim, falam em secretamente armar ciladas, querem ver você tropeçar. Os inimigos de Davi queriam vê-lo tropeçar, queriam vê-lo sair da posição de integridade que ele transmitia para os outros. E eles ainda diziam, quem nos verá? Quem nos verá? Eles não temiam o salmista Davi, ou outras pessoas, e por essa pergunta eles demonstraram que eles também não temiam a Deus. Erroneamente eles acreditavam que os seus atos iam passar despercebidos, esquecendo-se que existia um Deus justo no céu, que observava cada um dos seus movimentos. Olha o que é que diz o Salmo 2, versículos 2 a 5. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas, ri-se aquele que habita os céus. Eles tramavam e o Senhor ria deles. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Ou seja, por mais que eles achassem que escondidos estavam tramando e seriam bem-sucedidos nessa trama, ainda assim, o Senhor zombava deles. Pois, por mais que eles tramassem, o Senhor, no seu tempo, derramaria da sua ira, e lhes haveria de falar, e no seu furor os confundir. Mas o versículo 6 ainda traz mais da atividade inescrupulosa dos inimigos de Davi. Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Eles fazem planos que são levados a cabo através de perguntas maliciosas, que buscam apenas que você caia. Eles querem tentar alcançar os seus interesses, fazer você dizer o que não disse, fazer você fazer o que nunca teve intenção de fazer. Eles realizam o que foi planejado de uma forma muito meticulosa, aparentemente bem executada, mas com a falha de não se sentirem temerosos com os reveses que Deus vai fazer eles sofrerem no seu devido tempo. Não sejamos ingênuos. Os ímpios odeiam os justos e tramam planos bem elaborados para destruí-los. Por outro lado, os justos não devem viver com medo. Nós não temos por que viver com medo, porque Deus é nosso aliado e está pronto para entrar em campo para nos defender. Veja o que diz o Salmo 9, versículo 4. Porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Salmo 35, versículo 23. Acorda e desperta para me fazer justiça, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. E o Salmo 140, versículo 12. Sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Entenda que aqui nós estamos falando do justo, do regenerado. Aquele que anda retamente nos caminhos do Senhor. Pelo Senhor será sempre protegido das línguas falaciosas e das tramas infernais contra si. Mas aí vem o versículo 7. Davi agora mostra toda a sua confiança para com Deus,
que o livrará de todo esse mal que foi destinado a ele, por conta da atividade dos seus adversários. Ele sabe que a proteção contra os inimigos não vem da sua capacidade, não vem de sua força, mas vem de Deus. O versículo 7 diz: mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. Os ímpios podem apontar os seus arcos para as pessoas íntegras, mas Deus também tem os seus arcos. Ele dá aos ímpios o que eles queriam dar ao justo. No versículo 3 e no versículo 4, quais flechas eles lançam palavras amargas. Como espadas eles afiam a língua e apontam para o íntegro. Mas os arcos do Senhor é que serão contra os ímpios. Os ímpios que tentavam alvejar os justos vão ser eles mesmos feridos pelas setas de Deus. No versículo 8, nós vamos ver: dessarte serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, todos os que os veem meneiam a cabeça. Sabe o que é o menear a cabeça? Todos que estão vendo os ímpios agora se dando mal após tentarem contra o íntegro, eles balançam a cabeça em desaprovação. Os ímpios podem ter as suas mentiras, difamações e falsas acusações, mas os piedosos têm uma testemunha da verdade. De fato, o Senhor usa os próprios planos dos ímpios para destruí-los. A vitória de Cristo pertence a todos aqueles que creem nele. E tudo que os pecadores dizem e fazem contra eles, por fim, vai causar dano somente aos próprios pecadores. E o versículo 9 nos traz: e todos os homens temerão, e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O julgamento dos ímpios vai assustar o mundo, assusta o mundo, forçando pessoas a reconsiderar os seus próprios atos, à luz do modo como Deus trata esses iníquos. Tem muita gente que pratica o mal, muitas pessoas que se deleitam na prática do mal, mas ao ver que os ímpios estão sendo julgados pelos seus atos contra os justos, talvez essas pessoas comecem a reconsiderar os próprios atos e hesitar mais em pecar, uma vez que elas agora vão perceber que estão sujeitas às consequências das suas más atitudes. No versículo 10, o justo se alegra no Senhor e nele confia, os de reto coração todos se gloriam. O justo, vendo o agir de Deus sobre a sua vida, se alegra no Senhor e tem a sua confiança redobrada no Deus da sua salvação. Eu clamo ao Senhor pelo volume dos inimigos que se chegam contra mim, e eu vejo o agir dele a me livrar de cada uma das ciladas que foram colocadas no meu caminho. Isso me faz ter uma confiança redobrada nele, e voltar a clamar, e voltar a orar agora agradecendo por tudo que ele tem feito em prol da minha vida. Os retos de coração, todos se gloriam no Deus Todo-Poderoso, que protege e livra os seus de situações calamitosas e injustas. Situações assim, meus irmãos, infelizmente podem acontecer com qualquer pessoa. Mas para concluir, eu gostaria de falar algumas coisas para os irmãos. Primeiro, entenda duas coisas. Romanos 12:19 nos traz o seguinte: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Qualquer situação que você passe na sua vida, que nós venhamos a passar nas nossas vidas, semelhante a isso que Davi estava passando quando escreve o Salmo 64, nós não podemos nos vingar, nem dar lugar à ira, ou seja, irar a ponto de tramar coisas contra aqueles que estão contra nós. A vingança pertence ao Senhor, Ele é que retribuirá, não nós. E outra questão, entenda que o mal por si se destrói. E isto não está na Bíblia ipsis literis, mas veja o que traz Provérbios 11:27. Quem procura o bem, alcança favor,
mas ao que corre atrás do mal, este lhe sobrevirá. É isso que diz o Salmo 64, a partir do versículo 7. Deus desfere contra eles uma seta. O que eles queriam intentar maldosamente contra os ímpios, vai recair sobre eles. A arma que eles utilizariam, os planos que eles utilizariam contra os ímpios, Deus os utilizará contra eles mesmos. E o mal só chegará à tenda dos pecadores. Mas qual é o nosso diferencial? Se acontece com qualquer pessoa, infelizmente, coisas dessa natureza, porque nós somos libertos e outros não? Porque nós sabemos como nos portar e outros não. Nosso diferencial é que nós somos os justos, os justificados. Ou seja, quem luta por nós não é o nosso braço, mas é Cristo. Nós somos retos de coração. Isso não quer dizer que nós sejamos perfeitos, mas quer dizer que nós vamos ser sinceros. Ou seja, no momento que nós errarmos e que questões como essa vierem até nós, porque nós demos a abertura para tal, nós vamos ter que sofrer as consequências de todo esse volume de acusações. Mas quando nós não tivermos dado abertura a isso, quando nós estivermos com a razão, porque estamos seguindo a palavra de Deus em nossas vidas, Deus os retribuirá com relação às acusações, às calúnias, às perseguições que eles tentaram contra nós. Nós somos privilegiados. Nós possuímos em Deus um defensor justo. Tudo isso aqui, toda essa proteção, é porque Ele é justo. A acusação injusta, Ele desfaz, Ele dissipa, porque Ele julga com justiça e Ele nos defende quando de fato estamos ainda sendo justos. E é um defensor incansável em trazer à luz o que é verdadeiro e apagar tudo que é falso. Em meio a todas as suas perseguições, nós nos alegramos em Deus. Em meio a todas as perseguições, Davi se alegrou em Deus. E nós devemos também. Em meio a todos os perigos, devemos confiar em Deus. Então, que Deus nos proteja de situações como as descritas nesse salmo. Que Ele nos proteja e nos oriente a como proceder nessa terra, de modo a honrá-lo e a glorificá-lo com as nossas palavras, com as nossas ações e com os nossos pensamentos. Tudo aquilo que foi relatado nesse salmo, que pode acontecer nas nossas vidas, de modo algum pode nos tirar do foco de adorar o Senhor e glorificá-lo com toda a nossa vida. Por isso, minha oração é que Deus nos conceda proteção, livramentos, mas principalmente sabedoria, para quando estivermos imersos em situações tão calamitosas, nunca perdermos de vista: o nosso defensor continua sendo poderoso e nada nos atingirá de modo que nós venhamos a murmurar, nem sequer murmurar, mas nos voltar contra Ele. Pelo contrário, continuaremos confiando na sua palavra e no seu poder para nos salvar. Meus irmãos, nesta noite nós meditamos no Salmo 64 e espero que você possa ter sido alimentado pela palavra do Senhor. E que mais uma vez a nossa vida tenha sido edificada com tudo que foi realizado neste culto, com a palavra inicial pelo pastor Rony, com os cânticos que foram entoados por Vando, com a palavra que foi ministrada. Que durante toda essa semana o Senhor nos livre de todo mal. E quando nós dizemos que o Senhor nos livre de todo mal, é muito superior à ideia do coronavírus. Que o Senhor nos livre do mal que há em nós, do mal que habita os demais habitantes dessa terra e do mal que nós nem conseguimos ver. Que o Senhor nos livre de tudo isso, que nos dê uma semana de fato, de paz e de bênçãos, e que nós possamos passar mais 7 dias louvando ao seu santo nome, porque Ele tem nos dado
a vida que nos deu, para que nós o adoremos. Essa é de fato a finalidade da minha e da sua vida. Que nessa noite a gente possa orar e encerrar este culto com gratidão ao Senhor, por saber que nele nós temos um escudo forte, um protetor, um Deus fiel que nos ampara nos momentos em que talvez nós tenhamos nos sentido desamparados pelos homens. Mas de fato, o Senhor nunca permitirá que isto aconteça. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais este dia que o Senhor nos concedeu. O começo de mais uma semana, que nós temos vida e vida abundante, porque temos esta vida depositada nas tuas mãos. Que no meio das situações que temos vivido, se algo ainda mais difícil e calamitoso sobrevier às nossas vidas, nos dá, Senhor, a tranquilidade de saber que em tudo o Senhor nos defenderá e nos livrará dos maiores perigos e nos livrará dos pensamentos ruins e nos livrará da nossa própria natureza pecaminosa. Senhor, nos mantém firmes na Tua palavra, na confiança que temos em que Tu és o Todo-Poderoso. Nos ajuda, Senhor, a passar por toda essa fase complicada que temos atravessado. E a minha oração continua sendo, Senhor, abrevia os dias que nós estamos separados e que nós estamos reclusos, para que muito em breve nós possamos Te adorar em comunidade. Que a gente não se acomode com esse período, mas que o nosso coração continue desejando sempre e sempre Te louvar com integridade e com inteireza de coração. Guarda o nosso coração, guarda, Senhor, os nossos pensamentos e nos dá uma semana maravilhosa na Tua presença. Assim nós Te oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno e soberano Pai, a comunhão e a consolação promovidas pelo Espírito Santo, sejam sobre nós e todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.